Hey guys, what up? Tudo bem? Hoje a gente vai começar aqui o nosso módulo do pré-intermediário. Então, não sei se você já fez as aulas do elementar ou se você foi direto aí no conteúdo do pré-intermediário. Isso fica a seu critério, ok? A gente, né, começa o nosso curso aqui em Inglês Sem Medo a partir do básico elementar. Depois a gente vai para o pré-intermediário, intermediário, intermediário superior e por fim avançado. Então você tem a liberdade de começar lá na frente, de repente voltando quando achar necessário, ou se de repente seu conhecimento do inglês ainda é de básico, então começa aí do primeiro módulo e vai seguindo as ordens aqui das lições para que você possa ir construindo junto comigo o seu entendimento do inglês, beleza? Então vamos lá. Então, nossa primeira aulinha aqui do pré-intermediário, eu quero primeiro começar a revisar aqui alguns conteúdos que a gente já viu no elementar. Então, se você tiver já passado pelo elementar, então só vai dar uma refrescada. Caso isso não tenha acontecido, se você está vendo esse vídeo agora pela primeira vez já no pré-intermediário, então é uma chance também de você refrescar um pouquinho aí a sua memória antes da gente seguir com o restante do conteúdo, ok? Então vamos lá, o primeiro tópico aqui, né, seria a review desses tempos verbais aqui. Então nós começamos, né, falando um pouquinho sobre o verb to be, né? Então verb to be, todo mundo, né, já está bastante familiarizado que nós temos as palavrinhas am, is e are, certo? Então isso daí a gente usa na afirmativa. Na negativa a gente tem am not, isn't or aren't, tá? Então vamos lá, am not, depois tem o isn't, depois tem o aren't, certo? E aí para a pergunta a gente só vai inverter a posição do verb to be. Aí a gente vai dizer am I, are you, is he, is she e por aí vai, beleza? Então, tô só refrescando a sua memória caso você ainda tenha aí alguma dificuldade com esse tópico, beleza? Depois a gente, em algum momento aí no elementar, nós falamos do present simple, tá? Então, present simple nada mais é do que o presente. Então, eu ensinei lá que o present simple nós usamos para falar de fatos e rotinas, tá? O auxiliar a gente vai usar para as perguntas o do e o does, ok? E aí no present simple a gente também usa o que? Os verbos na terceira pessoa, que seria o he e o she, nós precisamos usar S na conjugação, ok? Então vamos lá, alguns exemplos aqui. Então se a gente está falando de fatos, I work as a teacher, beleza? Então isso é um fato sobre a minha vida. I work as a teacher. Então eu estou usando o verbo work para descrever um fato no present simple. Se eu quero falar de rotina, eu posso dizer também I work every day. Então, a gente está falando sobre uma parte da minha rotina. Então, I work every day. Se você quer fazer uma pergunta para mim, então você diria Teacher, do you work every day? Então você começaria com do, porque do you. Se fosse he or she, você diria Does he work every day? Então você usaria does he, né? Ou does she, ok? Se for uma informação na afirmativa usando he or she, aí a gente usa o S no verbo. Então a gente poderia dizer He works every day. I work every day. He works every day. Então a gente precisa usar o S na conjugação, ok? E aí na negativa nós temos o don't or doesn't. Tá? Então, se a gente quer usar a frase aí na negativa, aqui a gente usa o doesn't, ok? Então, só lembrando, usamos o present simple para falar de fatos e rotina, tá? Essas palavrinhas em inglês, facts, routine. Ok, aí em algum momento nós também vimos o past simple, tá? No momento aí do elementar a gente viu o past simple. Então, past simple, né, parece óbvio, mas são para ações no passado, são usados para descrever ações no passado e essas ações já estão terminadas, concluídas. Então aqui agora a gente vai usar para as perguntas, nós vamos usar o did, tá? Esse é o auxiliar que nós usamos com o past simple. Junto com o past simple nós falamos o que? Um pouquinho dos verbos regulares e irregulares, ok? Então verbo regular ou verbo irregular. O que significa isso? Os verbos regulares são aqueles verbinhos que nós usamos o ed. E os irregulares são aqueles que a gente muda a escrita. Então, um exemplo aqui, work, no passado, worked.
Se a gente for usar um irregular, verbo go no presente, no passado, went. Então a gente, você vê, muda a forma de escrever o verbo, né? Então, colocando aqui, work, worked. Depois a gente tem go e went, ou seja, a gente mudou a forma de escrever. Então, um é regular, outro é irregular, ok? E aí, por fim, bem já aí, se não me falha a memória, foi na última aula do elementar, nós entramos aí já no present perfect, tá? Mas esse a gente ainda vai voltar algumas vezes. Na verdade, todos eles, tá, pessoal? A gente sempre, quando a gente fala de ensino de idiomas, é isso. A gente vai e volta, vai e volta. Começa o tópico, às vezes vem uma parte do tópico de uma forma mais superficial, depois a gente aprofunda um pouquinho, aí dá um tempo, aí depois lá na frente volta de novo. Então, assim, a gente vai estar sempre indo e voltando, ok? Eu só estou começando aqui com essa revisão porque eu acho importante antes da gente seguir para os próximos tópicos, tá? Então, present perfect, então a gente usa o que? Para ações no passado, e quando você não quer enfatizar o quê? O tempo, o período, tá? A gente está mais enfatizado o quê? Na experiência. Então a gente falou o quê? Sobre life experiences, né? Então a gente usa muito present perfect para falar coisas que você já fez na sua vida, né? Independente do tempo, do ano, do horário, isso não importa. O que importa é a atividade em si, ok? Então nesse caso a gente já entendeu que o present perfect nós vamos usar o have, né? Mais o verbo na terceira coluna. Então, por exemplo, eu dei até o exemplo I have lived in Australia. Então, por exemplo, aqui não interessa quando eu morei na Austrália, só interessa o quê? Que faz parte da minha experiência de vida ter morado na Austrália. Então, I have lived in Australia. Aí, a partir do momento que você pergunta when, aí a gente volta para o past simple, porque aí eu vou precisar especificar o tempo. Em 2005, ano passado, mês passado, semana passada, enfim. Aí, quando a gente tem um tempo específico, a gente volta para o past simple, ok? Então foram alguns dos tempos verbais que a gente já cobriu na primeira parte do curso, tá? Eu vou parar esse vídeo, na próxima parte a gente vai para outra revisão aqui dos modal verbs, ok?